no ar, no blá blá blá, em mais um dia de Copa, no horário especial, 21 horas. Quem sabe o horário especial será o nosso novo horário? Saberemos em breve. Mas seguimos agora às 21 falando, não de Copa, falaremos em breve, falando do Zé Trovão, da política. Zé Trovão, porque o Zé Trovão, hoje, um dos maiores aliados do Jair Bolsonaro, ele resolveu participar de um podcast. Inclusive está suspenso o Zé Trovão. Ele é tão aliado do Bolsonaro que ele participou do motim, aquele motim que fizeram na volta do recesso parlamentar. Eles tomaram conta da mesa da Câmara, da mesa do presidente, e falaram: só vai passar qualquer pauta aqui se antes passar a anistia, que não foi jamais votada. Enfim, eles não conseguiram, mas tentaram chantagear. E ele participou desse motim, está suspenso por isso. Daí você vê o quanto ele é Bolsonaro raiz. Mas ele hoje, ontem, está repercutindo hoje, né? Falou num podcast que Bolsonaro é covarde. Foi isso que ele falou, Ricardo Noblar? Venha cá, antes de esclarecer se foi isso que ele falou, ele é deputado por Santa Catarina, não? Santa É Catarina. PL de Santa Catarina. Exato. Antes de falar, vamos criar um pouquinho de suspense. Um pouquinho. Vamos primeiro pôr no ar o vídeo Claro. onde o Zé Trovão, aquele que usa chapéu de palha, uma marca dele, e tudo, o Zé Trovão desmente peremptoriamente, com a maior ênfase, que tenha chamado o Bolsonaro de covarde. Ele disse que não fez isso de jeito nenhum, vai provar mostrando o vídeo original, só que ele não mostra, pelo menos nesse vídeo que ele fez, desmentindo, ele não mostra. Mas vamos ver o que é que ele disse primeiro e depois a gente mostra o que é que ele disse. Pessoal, deputado Zé Trovão por cá, eu tenho que vir aqui para mais uma vez reafirmar o meu compromisso e a minha lealdade ao presidente Bolsonaro. Uma fala tirada de contexto, onde eu falo que o silêncio do presidente Bolsonaro foi um silêncio covarde, colocaram como se eu estivesse chamando o presidente Bolsonaro de covarde. Mas eu gostaria que você acompanhasse o vídeo a seguir para você ver o que eu falei na íntegra, a pergunta do repórter e a minha resposta. Além disso, a gente tem que entender e compreender o que foi falado, porque logo depois que eu falo do presidente Bolsonaro, que eu falo do silêncio dele, eu falo exatamente quem é o Bolsonaro, elogio o Bolsonaro, ataco o sistema e mostro a verdade. Então, para que todos vocês que estão assistindo neste momento esse vídeo saibam, aqui não tem ninguém que rói a corda, morde a fronha ou recua. Eu sempre tive posições claras e firmes. Não tenho político de estimação. Quando tenho que criticar, critico. Mas a verdade é uma só. Eu nunca chamei o meu presidente de covarde, nunca faria isso. Muito pelo contrário. É um dos homens mais honrados que não merecia estar passando pelo que está passando. Vem cá, ele nunca criticou o Bolsonaro, não? Você que se dá bem com ele, circula lá pelo Congresso. Você lembra de alguma vez ele Como, criticando desculpa, Bolsonaro? Você que é ele amigo criticando? do. Criticando, você lembra de alguma Não, crítica dele ao teve, assim, Bolsonaro? críticas muito leves. Eu sou amigo dele, é bom. Você não vai me Você... atingir com isso. Eu sou um jornalista profissional que precisa Ah, você transitar agora está por respondendo todos a os mim. Eu cantos estou da te política para ter criticando. Eu informação e digo que para ter você é emprego. amigo dele porque eu já vi você Ele, entrevistá-lo várias vezes. O que não quer dizer que você pois seja é, inimigo. eu Ao tenho contrário, uma liberdade para falar com muita gente que eu critico, inclusive. ô Até Guga, o Bolsonaro fala comigo. eu tô só te Eu provocando, sei, bonitão. Guga. O Bolsonaro me processou e ainda fala comigo. Olha que louco. Pois é, né? A Você gente é um inclusive homem. participou de duas audiências, eu e Bolsonaro. Ele me processando e perdeu. Mas, Tá bom. enfim, Agora veja, então deu ele tilt desmente que aí, ele chamou, eu congelei. ele desmente, hein? Eu cheguei a congelar aí, não? Eu congelei, minha imagem congelou. Congelou um pouquinho. Tá congelando minha Voltou ao imagem? Será que normal agora, voltou ao normal. voltou? Eu acho que você ficou muito desgostoso com a observação que eu fiz, que você é amigo de Zé Trovão, então Claro que não. Acho que é um elogio. vou Mostra o retificar. quanto eu sou. Muito bem, mas enfim, o Zé Trovão, que está aí dizendo que Sim. a fala dele foi tirada de contexto, que ele jamais chamou o Bolsonaro de covarde, que pelo contrário, ele é muito ligado ao Bolsonaro, etc e tal.
esse é o desmentido Ah, dele agora diante o do que original. disse Agora eu e que vejo começou. Agora vamos ao original. O que ele falou num o podcast vídeo ao que ele ser está entrevistado, desmentindo. ao ser entrevistado por um jornalista. Bota aí, Alice. O silêncio do Bolsonaro no momento em que ele perdeu a eleição de 22 não foi prejudicial? Covarde. Covarde. Não podia ter feito aquilo porque hoje tem milhares de pessoas presas por conta daquilo. Eu não admiti aquilo que foi feito. Tinha que ter falado, perdi as eleições, seja de maneira democrática ou não, perdi as eleições, vai pra casa. Dizendo assim, ó, pessoal, nós Porque, estamos deixando cara, o país na pandemia. Exatamente. Numa crescente absurda. Exatamente. Não foi certo. O presidente Bolsonaro errou. Aquilo ali, pra mim, não foi certo. Eu fiquei muito chateado com o que aconteceu ali, porque aquilo gerou o que nós não queríamos que gerasse. Prisão de pessoas inocentes. Hoje eu tenho que gastar Pois o é. meu tempo político para brigar, de alguma maneira, para tentar tirar essas pessoas da cadeia. Aquilo não Olha foi que certo. coisa. Então a gente não pode tapar o sol Concordo. com a peneira. É isso? Pois é. Quer dizer, Não vê, dá para vê. tá. Olha, chamamos o VAR está aí, todos acompanharam. Ele claramente, ele literalmente chamou o Bolsonaro de covarde. Inclusive, quando eu encontrar o Zé Trovão, eu vou perguntar se mais covarde ainda é quem depois volta atrás. Depois de chamar alguém de covarde, desmentir isso, não é uma covardia. Enfim, vou provocar o Zé Trovão em breve, tá? Sobre isso. Pois Quem é, der, aí se ele está. aparecer na Câmara, né? Que ele está suspenso. Mas Pois é, enfim, ele chamou. Ele mas chamou. enfim, o que ele quer dizer, em resumo, é o seguinte: olhe, eu chamei o silêncio de Bolsonaro de covarde. Não foi o Bolsonaro, quer dizer, é o silêncio do Bolsonaro foi covarde, foi um ato covarde. Mas covarde de quem? Do Bolsonaro. Ora, o silêncio foi dele. É isso que ele está dizendo. Claro que ele chamou o Bolsonaro de covarde. Ao dizer o silêncio de Bolsonaro foi covarde, ele está dizendo que o Bolsonaro, ao fazer silêncio, ao invés de simplesmente ir para casa, como ele mesmo sugere, esse silêncio é covarde. Ora, o silêncio não existe por si só. Pelo menos não nesse contexto que o Zé Trovão tá pondo. Não existe. Silêncio de quem? De Bolsonaro. E o que é que foi esse silêncio? Foi um silêncio covarde. Quer dizer, foi um silêncio fruto da covardia de Bolsonaro, pelo menos em relação àquilo. E o que é que os outros vão diz que fez? Aí, por conta desse silêncio covarde de Bolsonaro, porque ele não se dirigiu a um silêncio de ninguém, ele se referiu ao silêncio de Bolsonaro. Por conta do silêncio covarde de Bolsonaro, pessoas inocentes, segundo o senhor Zé Trovão, foram presas e estão presas até hoje. Quem são essas pessoas inocentes? As pessoas que, acampadas em Brasília, no domingo 8 de janeiro de 2023, com uma semana já de Lula empossado na presidência, essas pessoas saíram do acampamento, que era ali na porta do quartel-general do Exército, e elas estavam ali por orientação do Bolsonaro, que não deixou que os militares as retirassem dali, porque porta de quartel de exército não é lugar para acampamento de ninguém, de ninguém. As pessoas saíram dali, naquele domingo, 8 de janeiro de 2023, foram para a Praça dos Três Poderes, numa caminhada escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal, que dizia que estava tudo sob controle. E ali na Praça dos Três Poderes, esses milhares de acampados invadiram e depredaram o prédio do Palácio do Planalto. Não satisfeitos, invadiram e depredaram o prédio do Congresso.
e em seguida o prédio do Supremo Tribunal Federal. Como é que essas pessoas são inocentes? Elas fizeram isso por quê? Só para dar adeus a Lula? Só para se despedirem de Brasília e voltarem aos seus lares? Ou pelo menos parte dessas pessoas sabia que estava ali participando de um movimento que, quem Grande parte. sabe, claro, Eles que vieram a Brasília já sabendo. vieram a Brasília Com a, para com a tal da isso. festa da Selma, que era um codinome do golpe, e todo mundo que veio de ônibus a Brasília, e um monte de empresário pagando para trazer gente, sabendo que era a tentativa de corromper a democracia e de dar golpe. Isso, Todo mundo sabia, uma minoria não sabia, a maioria sabia que estava ali. a minoria poderia até dizer, não, eu estava passeando, aproveitando o domingo em Brasília, saí de Campinas, em São Paulo, ou de Uberaba, em Minas Gerais, aí resolvi passar o domingo em Brasília, conhecer Brasília, passear, ver os monumentos. Uma minoria pode ter se comportado assim. Só que na hora que o pau quebrou, ninguém ali era inocente. Opa, eu vou participar disso. Eu vim a passeio, então eu não vou participar disso. Eu não vim para depredar nada. E depredar para quê? Ora, passaram tanto tempo desde a derrota do Bolsonaro, pedindo a intervenção militar para impedir a posse do presidente eleito. Ah, o percentual de inocentes que participou desse ataque aos prédios públicos do Congresso, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal, estava careca de saber que era a última tentativa, talvez, de derrubar o Lula. Eles acreditavam tanto nisso que eles se Lógico. gravaram falando, E conseguiram. se filmava, Eles, fazia eles vídeo. falaram que deram um golpe. Eles se gravaram dizendo: demos um golpe. Tem um que fala: estou aqui pelo futuro dos meus filhos, conseguimos. Conseguimos o quê? Outros dizem, literalmente, que deram um golpe. Ah, perdeu o Mané, né? Escreveram no STF, perdeu o Mané por quê? A Débora do Batum sabia. Todos sabiam. É uma minoria, realmente uma minoria ínfima. Se você Tem pegar o documentos vídeo, que eles provam produziram o isso. vídeo porque eles acharam que tinham conseguido. E aí, daí você está se filmando. Se eles achassem que só estavam depredando, eles não iam produzir provas contra si. Seria muito estúpido. Apesar deles serem estúpidos, eles não seriam tanto. Então eles acharam que tinham dado um golpe e se gravaram comemorando. Acharam que tinham vencido. O que que era que eles tinham conquistado ali? Por que que eles se filmaram? Porque eles deram um golpe. Simples. Outra Acharam, né? coisa. Mas não deram. E aí são esses que são tratados pelo senhor Zé Trovão, deputado federal por Santa Catarina, me corrija se eu estiver errado, Guga. São essas pessoas inocentes entre aspas, que estavam ali só a passeio, que ele hoje dedica parte da vida dele, o Zé Trovão, a defendê-las. Ora, quando essas pessoas foram presas, no dia seguinte, no dia seguinte, porque o Exército não permitiu que fossem presas no mesmo dia, nesse mesmo dia, 8 de janeiro, só no dia 9 essas pessoas foram presas. Essas pessoas foram presas, depois de identificadas e tudo, o Supremo Tribunal Federal ofereceu a elas uma oportunidade de, mesmo tendo participado de uma tentativa de golpe, de não ficarem presas. Ofereceu a todas. E aí o que é que elas precisavam fazer para não ficar presas? Passar um tempo participando de um Um curso. seminário sobre democracia. Um curso. Sobre democracia, para entenderem direito o que é democracia, porque pelo jeito não entendiam ou eram contra a democracia. Segundo, pagar uma pequena multa e aí elas seriam liberadas. A E teriam que maioria dessas admitir que pessoas participaram de um golpe também. e admitir que Admitir. tinham Ponto. participado disso, do que de fato participaram. A maioria delas, presa, não quis acordo. Esse acordo foi oferecido para 80 ou 90%. Teve aqueles 10% que realmente
se filmaram praticando um nível de violência mais Aí profundo que esses aí não não tinham dava para jeito. oferecer. Mas para o resto, para massa ignara que participou disso, foi oferecer disso. Olha, você vai fazer um seminário, vai estudar durante 3 meses com professores e tudo sobre É acordo de não democracia, persecução que eles chamam, né? Constituição e tudo, papapá, papapá, vai pagar uma pequena multa e aí vai ser liberada. Não, não quiseram. Quiseram continuar, preferiram continuar presas. Então continuaram presas. E a esmagadora maioria dessas pessoas que permaneceu presa já foi solta há muito tempo e mandada para casa. Resta um grupo pequeno. Ora, é a essas pessoas que o Zé Trovão diz que, olha, eu as defendo porque eram inocentes. Ele não disse diretamente, mas a dedução é clara: essas pessoas são vítimas do silêncio covarde de Bolsonaro. Isso ele afirmou, que não existe silêncio de nada. Tanto que o Trovão repete: não, o Bolsonaro devia ir para casa, deveria ter ido para Deveria casa, ter aceitado a derrota. aceitado a derrota, claro, ir Deveria para casa ter, significa enfim, aceitar a derrota. Não, admitido a derrota. o É isso seu que ele fez. silêncio covarde diante da derrota. Não esqueçamos que Bolsonaro passou mais de um mês depois de derrotado sem falar ao país, sem dizer eu aceito o resultado. Sem dizer isso, ele nunca disse aceito o resultado. Tanto que na véspera de ter que passar a faixa presidencial a Lula, o Bolsonaro preferiu fugir para os Estados Unidos. E ficou lá e assistiu essa tentativa de golpe pela televisão lá, numa mansão que lhe cederam para ele ficar lá sem pagar nada. Sem pagar nada. O Era a casa do José silêncio, Aldo, né? Lutador do UFC. eu quero dizer que eu apoio, que eu concordo, melhor dizendo, com Zé Trovão, quando ele diz que o silêncio covarde de Bolsonaro contribuiu e muito para que essas pessoas fizessem o que fizeram no 8 de janeiro. Porque bastava, como diz o Zé Trovão, quer dizer, aí já não é Zé Trovão que diz, mas é uma dedução das palavras do Zé Trovão, bastava que Bolsonaro tivesse dito: bom, reconheço a derrota e não vou passar a faixa presidencial para o Lula porque não quero, não gosto dele, ele é de esquerda, então não vou passar, e ponto. Bastava Eu dizer isso lembrei de outra bolsonarista para raiz não ter acampamento em Brasília. que Não fez essa crítica. haveria, hein? A Zambelli, Carla Zambelli falou essa mesma coisa que o Zé Trovão. Anos atrás, ela disse: olha, o Bolsonaro deveria ter desarticulado esse movimento e ter dito para todo mundo que pronto, acabou, vão para casa. Ela não se lembra se ela falou em admitir derrota, mas ela falou em mandar as pessoas para casa, em desarticular esse movimento. Claro, claro, Ela, vem que a gente A Zambelli, acabou a eleição, eu perdi. Vocês não têm que ficar acampados aí pedindo a intervenção das Forças Armadas nisso. Vocês vão para casa. Nunca disse isso. E sabe por que ele não disse isso? Porque aquele silêncio fazia parte da estratégia dele de tentar articular um golpe. Ele passou esse tempo todo silencioso, enquanto passou, se dedicou a quê? A chamar os militares, a tentar convencê-los de participar de um golpe de Estado. Não tem outro nome, é golpe de Estado. Ou tentativa de abolição violenta da democracia. Foi por esses dois crimes e mais alguns que ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E agradeça, senhor Bolsonaro, agradeça ao senhor Alexandre de Moraes o coração grande que o Alexandre tem, porque está permitindo que o senhor, ao invés de ficar na Papuda, no complexo penitenciário da Papuda, mesmo na ala VIP desse complexo presidencial, desse complexo prisional da Papuda, o senhor não está
O senhor foi para casa alegando problemas de saúde, seus médicos disseram que se você ficasse ia morrer, mas agora em casa não. E o senhor Alexandre de Moraes concordou com isso e prorrogou a sua prisão domiciliar. O senhor está em casa, no conforto da sua casa, entregue aos cuidados da senhora Michele, por decisão do mesmo tribunal que o condenou e prendeu. E prendeu. O silêncio covarde do senhor Jair Messias Bolsonaro é uma boa expressão. O Zé Trovão tem toda a razão. E não adianta agora ficar querendo dizer que não disse o que está aí gravado em vídeo e tudo. Não adianta, não adianta. Olha a Zambelli aí, ó, dizendo que ele deveria Não, ter não, pedido O filhos de Bolsonaro acampamentos. Até depois. ela. Não, o Bolsonaro depois que perdeu a eleição e tudo, barará, barará, em algum momento já disse que já atribuiu a culpa da derrota dele à dona Zambelli, ex-deputada federal, que hoje fugiu para a Itália está dando abrigo a ela. A Zambelli foi condenada 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Ela fugiu para não cumprir a condenação. Foi por isso que ela fugiu. Mas está lá na Itália Mas ainda você à vê que espera até de. esses que são raiz, eles criticam o Bolsonaro por ter ficado calado. Agora não adianta Zé Trovão voltar atrás, está gravado. É pior voltar atrás. É muito pior. Os bolsonaristas, eles verão o vídeo e não são tão idiotas assim. Tá lá, você falando claramente isso. Então não adianta voltar atrás, deveria Agora, manter, até